E aí, galera, sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Calcanhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura da música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contar as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o Microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso, Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso monstrinho Microfonia. Sigam o @Microfonia Podcast, que sempre vai ter alguma doideira por lá. No episódio de hoje, vamos conversar com o Gabriel Malta, artista folk rock, blues e bluegrass aqui de Porto Alegre. Enfim, se apresenta para a galera aí do teu jeito e muito obrigada por estar aqui. Certo. Também agradeço aí pela oportunidade, a Lúcia, a Bruna, toda a equipe aí do Microfonia Podcast por estar aqui conversando com vocês hoje e, enfim, poder compartilhar um pouco do que eu penso sobre o meu trabalho, sobre o cenário aí onde eu estou inserido aqui dentro da música regional. Meu nome é Gabriel Malta da Costa, sou músico, compositor, né, intérprete dentro do gênero aí que vocês falaram, né, o blues, o folk rock, majoritariamente. O meu trabalho, ele já, como dentro da minha carreira solo, já segue aí há mais ou menos uns 3 anos, depois de algumas experimentações aqui na cena local com bandas de garage rock, post-punk, e atualmente, então, eu sigo trabalhando com as minhas canções autorais, com as minhas composições, que tem influência mais de artistas como Leonard Cohen, o Serge Gainsbourg, Tony Rice, bandas como The Last Shadow Puppets também, e acredito que seja uma mescla entre essa sonoridade do vintage, né, dos artistas mais do passado, com essas bandas mais atuais que carregam essa sonoridade que também refletiu anteriormente em outros trabalhos que eu estive participando aqui na cidade, né, no meu período experimentando com rock de garagem. Conta pra gente do lançamento do teu EP, Shamrock, que é lá de 2019, mas conta do processo de criação dele, como foi, essas coisas. Uhum. Então, nesse trabalho, eu procurei, junto com o time de músicos aqui, que fez parte do processo de concepção do EP, construir ali um ambiente sonoro que ficasse mais evidente as vertentes musicais, né, que eu citei, que constituem essa minha obra, a estética do meu trabalho, naquele momento específico da minha carreira ali, que eu tive a oportunidade de, felizmente, contar com uma equipe de músicos e produtores musicais que partilhavam, né, desse mesmo amor que eu tenho pelas minhas composições. Participou músicos de diversas bandas aqui da cidade, também teve a produção do Gabriel Boizinho, da Cachorro Grande, e foi mais, eu diria que eu transitei entre diversos gêneros que já faziam parte do meu repertório e já me influenciavam anteriormente. Algumas músicas desse disco ficaram mais pendendo por essa sonoridade do blues, outras ficaram mais com essa cara do folk, algumas mais com essa influência do pop barroco, né? E embora sejam 4 canções, eu acredito que foi um trabalho que eu consegui expressar, né, o que eu procurava na época de uma forma que foi bem satisfatória em relação ao que eu imaginava assim fazer naquele período. Foi um período de transição artístico para mim, porque eu estava saindo recentemente de uma outra banda, de um outro pensamento, uma outra estética, tudo diferente assim. Foi um outro começo, um recomeço, e eu tenho bastante carinho por esse trabalho. Conta como foi desse primeiro EP teu, a experiência de ter sido produzido pelo Gabriel Boizinho, da Cachorro Grande, e o Gustavo Lamar, da banda Sun Sweet Sun. Como foi isso de trabalhar com ele? Então, foi, na verdade, o meu primeiro contato, né, com uma sala de gravação, com esse ambiente mais formal de um estúdio. Impactante, assim. Eles me ensinaram muita coisa, assim. Aprendi também a canalizar esse meu potencial artístico de uma outra maneira, é uma outra linguagem, né? E eu acho que desse contato, o Boizinho, principalmente, teve bastante referências, assim, que conversavam com o que eu já estava buscando. Algumas coisas que eu nem tinha tido insight ainda de incluir nesse trabalho, foi graças a ele que a gente conseguiu deixar ali na música do jeito ali que o público consegue ver, né? Mas o Gustavo, ele inclusive está ainda trabalhando comigo atualmente nas minhas últimas composições, que ainda não
ainda não tem uma data de lançamento, né, para esses próximos trabalhos, mas eu sigo trabalhando com ele porque eu acho que a gente se entende muito bem, assim, ele é um produtor musical que aqui na cidade eu já gostava do trabalho dele antes, né, de a gente ter esse contato profissional, essa oportunidade de trabalhar juntos, e eu acho que ele entende bastante, assim, também do que eu procuro, de timbres de guitarra, de fraseados, enfim, ele tá me ajudando junto com os instrumentos de corda agora nessas gravações, e nesse meu primeiro disco ele gravou boa parte das guitarras também, né, que tu escuta ali nas minhas primeiras composições foi de autoria e execução dele. São duas pessoas que eu admiro bastante, assim. Tu nos comentou que por escolha própria quis se afastar das redes sociais e ficar recluso. Quanto o reflexo disso nos teus novos projetos? Eu acredito que isso na verdade foi um período até que coincidiu com a pandemia, né? Depois de fazer os meus shows ali, promover os meus últimos lançamentos, eu já estava procurando, né? Então, me afastar um pouco mais para repensar alguns aspectos da minha carreira, algumas até questões da minha vida pessoal, mas isso refletiu, acredito, numa mudança um pouco do meu estilo das minhas próximas composições. Eu estou tentando dar deixar esse próximo disco com uma cara mais uniforme, assim, eu diria, em termos de estilo. Então, acho que esse foi um período de absorver bastante influências diferentes também, repaginar mesmo a minha carreira. Mas o processo de composição, o processo de escrita continua o mesmo, assim, em nenhum momento eu deixei de escrever, deixei de criar, sigo sempre trabalhando em cima da minha obra musical, né? E como está sendo os projetos em meio a uma pandemia? A gente aceita spoiler. Ah, sim. Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco, na verdade. Para falar a verdade, está sendo até, eu diria que foi, tá sendo tranquilo, sim, de boa. Tô conseguindo focar também em uma outra forma de expressão que eu já venho há um tempo trabalhando, que é a escrita literária, mais voltada para poesia, né? Então eu estou explorando bastante isso está afetando diretamente na minha música. Na realidade, acho que me identifico tanto com a escrita quanto me identifico com a música por ser um campo assim onde eu consigo ultrapassar um pouco o limiar conceitual ali das minhas próprias criações, principalmente no que diz respeito a letras, né? Enfim, parece que algumas barreiras é um ambiente próprio para deixar de fazer sentido, talvez. E tenho escrito bastante poemas, poesias e bastante letras novas também. Esse período da pandemia, na verdade, eu estava num grande limbo, assim, criativo, sem escrever nada por bastante tempo, e agora estou retomando isso em meio, né, esse isolamento, de uma forma que acredito que seja bem positiva. Estou bem ansioso, inclusive, para terminar de gravar. Estou bem feliz com as minhas últimas composições. E como é administrar uma carreira musical totalmente sozinho e por que dessa escolha? Então, de uma forma geral, assim, especificamente também aqui no Brasil, é complicado tu se lançar no mundo, né? Quanto um artista, assim, de uma forma completamente independente. E ainda assim, tu querer manter um referencial alto, assim, com o teu próprio trabalho, de querer entregar para o teu público o teu melhor, assim, também dedicar a tua própria obra, a melhor qualidade possível, para que ela consiga realizar, assim, o potencial que ela tem, né? E eu, na verdade, sempre eu até prefiro, às vezes, deixar de ir para o estúdio, assim, com uma composição que eu acho que não vai transmitir ou se encaixar dentro do disco, assim, de uma forma adequada, do que fazer as coisas só por fazer. Eu acho que essa forma de trabalhar independente, ela, por mais que tenha suas dificuldades também, né, acredito que tenha esse ambiente que seja um pouco similar, assim, que se adeque mais à minha forma, talvez, de trabalhar. Eu busco, atualmente, sempre, né, estou buscando formas de profissionalizar o meu trabalho e, enfim, atualmente eu não trabalho com nenhum selo, com nenhuma gravadora, nada do tipo, trabalho de forma totalmente independente, mas não é algo que futuramente eu excluo, assim, das possibilidades. Só digo que atualmente é uma forma a arte para mim é um estilo de vida. Então, eu trabalho, tento
traduzir a mesma honestidade, o mesmo amor que eu tenho pelas minhas composições nas minhas músicas, e trabalhando independentemente, às vezes eu consigo ter mais tempo, não tem, às vezes, prazo, enfim, para fazer as coisas. Eu acho isso tem esse lado positivo também. Sempre tive em mente que as coisas nunca vêm fácil, né? Pelo menos para mim nunca vieram, assim, particularmente eu nunca esperei que as coisas viessem de mão beijada, né? Fossem fáceis de alguma forma quando eu escolhi ser artista. E trabalhar hoje em dia fazendo o que eu faço da forma que eu faço é gratificante, assim, por mais difícil que seja. Eu sei o que eu quero e tenho meu estilo e tento viver de acordo com isso, sabe? Mas concordo que muitas coisas a gente consegue melhorar com o tempo trabalhando, de repente, em parceria com algum selo, alguma gravadora. E os projetos para esse ano especificamente, tem algum? Eu tenho, tô com a previsão aí de lançar, acho que ainda nesse semestre, algumas músicas novas que eu venho trabalhando. Já estou em processo de gravação. Atualmente, então, como eu tinha dito, né, estilisticamente eu estou mais voltado a um nicho específico comparado ao último disco, que teve uma diversidade assim de sonoridades, né, de gêneros musicais meio que mesclado entre as canções. E um spoiler que eu poderia dar é que estava mais voltado ao country, né, country music, mais esse lado do folk também, de voz e violão só, mais Neil Young, assim, Leonard Cohen. E, enfim, não tem como dar muitos detalhes específicos, até porque ainda está num processo ali, né, de composição, a gente ainda está criando as coisas, mas, como eu disse, eu estou bem feliz com o que está saindo, e vai ser bem desse ano. Acredito que nos próximos meses aí a gente tenha uma retomada, né? Tô louco para voltar a fazer show, enfim. E como foi a tua breve permanência na banda Os Indecentes? Meu período ali com os Indecentes na verdade, foi uma eu acredito que foi um ambiente mais de experimentação musical, assim, foi bem legal. Consegui aprender bastante coisa, assim, mas, enfim, foi divertido e tal. Mas acho que talvez até por isso que não tenha sido devidamente registrado ali. E a gente, acho que era um pouco disperso criativamente, mas foi um período bem legal, assim, na minha carreira, onde eu consegui uma experimentação artística, assim, que eu acho que foi muito necessária para que eu chegasse na atual forma como eu organizo o meu trabalho, né? De perceber, por exemplo, que até que eu sou muito mais produtivo, eu acho, e honesto, assim, com as minhas composições quando eu trabalho sozinho. Mas foi um período que eu acho que foi necessário, assim, de aprendizado. Mas, então, como eu tinha dito, foi um período bom de experimentação artística. Eu sinto só por ter sido realmente breve, né? A gente não ter conseguido registrar devidamente ali as nossas composições em estúdio, né? As músicas, a gente tem algumas demos, mas não acredito que não são, tinha na época, ainda tem, né? São músicos excelentes, enfim, eu gosto muito do trabalho dos guris. A gente conseguiu criar uma coisa bem legal, assim, na época que a gente estava trabalhando juntos. Ainda tenho bastante carinho, assim, pelo trabalho que a gente fez juntos, mas eu acredito que foi bem experimental mesmo. A gente, às vezes, nem sabia direito o que a gente estava fazendo ali, mas tinha honestidade, assim. O público que nos acompanhava e que acho que ainda acompanha os guris, gostava bastante do que a gente estava fazendo. E qual foi o teu momento mais impactante da carreira, por assim dizer? Hum, pois acredito que o que tenha impactado mais, assim, na minha carreira de uma forma positiva foi o momento em que eu consegui encontrar na escrita, assim, um prazer, né, na composição. E também de entender que o meu processo criativo ele envolve uma espera, então não necessariamente as pessoas que acompanham meu trabalho também às vezes ficam desapontadas, né, com esse sumiço que eu acabo dando, né, da cena artística, mas eu sempre tento não apressar, né, esse meu processo de concepção das músicas e consolidação ali da estética sonoridade também que eu quero trazer nas minhas composições.
mas esse período em que eu consegui encontrar, né, esse prazer na composição, na escrita, encontrar o tempo e, enfim, a forma como a mim, o meu potencial artístico, né, se expressa, foi foi bem impactante. Acho que eu consegui começar a trabalhar e produzir coisas de uma forma mais natural, mais honesta também, mais saudável. E também ter gravado, né? Esses meus primeiros trabalhos foi, acho que bem significativo para minha carreira. Foi, foi a expressão ali de uma vontade que eu tinha há muito tempo já de profissionalizar, né? De trazer as minhas músicas enfim, para esses ambientes, né? Onde as pessoas conseguem ter acesso à tua obra. Eu fazia muito tocava muito de forma informal, na rua, nos bares e tudo mais. Tem muitas músicas engavetadas ainda que eu pretendo gravar e ter dado esse primeiro passo, né, de entrar no estúdio e se propor ali a passar por esse processo de aprendizado, de, enfim, reconstrução, né, foi acho também bem significativo. A pergunta que nunca pode faltar por aqui é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que tu presenciou? Bah, boa. Na realidade, eu nem sei como vou responder essa pergunta. Eu teria que pensar um pouco. Eu vi bastante coisa bizarra, assim. Mas, bah, eu posso pensar um pouco. Me pegou bem de surpresa. Eu, ainda do meu período com os Indecentes, teve um tempo, um show específico que a gente fez, que inclusive acho que foi onde a banda começou a ruir, assim. Foi uma performance que a gente fez mais ou menos para umas 3 pessoas. E, enfim, foi bem bizarro, porque o guitarrista quebrou a guitarra, tá ligado? Isso foi bem bizarro, assim, que eu consigo pensar agora. Foi algo estranho que aconteceu, assim, no palco, meio desconfortável. Ok. Qual a música do momento tua? Bah, ultimamente eu tenho escutado bastante artistas novos, assim. Eu tenho muito apego a umas coisas mais antigas do passado, assim. Mas eu tenho escutado bastante o artista, é o Billy Strings. Ele é um compositor, um instrumentista aí do bluegrass, traz bastante essa vibe da música americana, do country, que esses artistas do outlaw country traziam antigamente, né? Tony Rice e tudo mais. O Billy Strings foi um achado bem dos últimos tempos, bem importante assim para mim. Mais específica, que eu gosto bastante. O nome da música é Dust in a Bag, do Billy Strings. E qual a música mais difícil que tu compôs? Se tu puder dizer, né? Acredito que tenha sido uma das que estão por vir nesses meus próximos lançamentos. Ela se chama Boulder, e na realidade foi uma música que ela veio o primeiro título, depois veio fragmentos, assim, foi bem difícil de eu juntar ela, para falar a verdade. Assim, em uma uma única coisa, assim, eram muito fragmentos desconexos, mas eu sempre tive ela, assim, no dentro de mim, assim, eu sabia que em algum momento ia sair uma música com esse título. Foi bem difícil porque foi, especialmente nessa composição, uma procura, assim, bem árdua pelas palavras certas, pela melodia certa. E, na realidade, essa procura é algo que toda música que eu componho eu acabo passando. Até por isso eu tento estar o mais próximo possível de vivências assim novas, porque acho que isso acaba impactando e influenciando bastante no meu som. Assim. Quando eu fico muito tempo sem, enfim, estar em movimento, eu acredito que escrevendo coisas que não tragam a temporalidade assim que eu procuro expressar no meu trabalho. Para finalizar, tu disse que é muito influenciado pela escrita da literatura beat e pelo cancioneiro folclórico do country. Tu pode nos dizer alguns exemplos disso e de onde veio essa paixão?
claro, para falar a verdade, não só da literatura beat, né? Muitos escritores aqui da própria cidade que, enfim, meu trabalho acaba sendo bastante influenciado, tem essa conversa. Eu me identifico muito com o Jack Kerouac na escrita, né? Em termos de que a forma como ele escrevia tinha essa intuitividade, eu acredito. Não sou um grande conhecedor também da literatura no geral, sou só uma pessoa, assim como na música, eu não me considero uma pessoa que seja, enfim, sou um cara que tá, enfim, gosta do que tá fazendo. Mas a minha música, minha obra, a minha forma de me expressar artisticamente, ela é muito fundamentada numa intuitividade, assim, de que, como eu disse, eu procuro sempre esperar o momento certo para escrever e às vezes eu não ajo de uma forma tão racional, assim, é mais uma espera pelo momento certo e pela palavra certa, às vezes vir até ti, mas eu acho que eu me identifico bastante com o Kerouac nesse sentido. Aqui dos escritores regionais também, atualmente até faz pouco tempo que eu conheço ele, mas eu gosto muito da escrita dele, recomendo, é o Coyote Flores. E que mais do country, na verdade, assim, eu partilho com compositores, principalmente com o Johnny Cash, né? Esse interesse que ele na realidade, uma influência minha que eu acho que ela é mais comportamental, uma linguagem de estilo, assim, que eu acredito que se traduza na forma como eu escrevo também. É uma identificação que esse gênero específico, né, do country, tinha com as camadas mais excluídas da sociedade, de falar sobre problemas que as pessoas não abordavam normalmente na música pop, né? E, enfim, eu, como uma pessoa que teve o privilégio de ter conseguido estudar, saber me expressar adequadamente por meio de um instrumento musical, tento sempre tô tentando, na realidade, mais atualmente, estar em contato com isso, né? Em expressar essas minhas influências que falam mais com o mundo real, assim. Mas do country é basicamente essa influência que eu carrego. Gosto bastante do Tony Rice, do bluegrass e tudo mais. E, tecnicamente falando e na sonoridade das minhas músicas talvez não fique tão evidente, mas tem várias influências musicais que não acredito que não transpareçam tanto no meu trabalho, como muita gente acredito que só quem me conheça mais, seja mais próximo de mim, saiba, mas antes de ter toda essa experimentação enfim, com rock de garagem, com o folk mesmo, né, no meu trabalho autoral, eu estudei durante muito tempo, ainda no período do meu primeiro contato com a música, assim, o violão clássico, por exemplo, e todas essas linguagens musicais, né, elas acabam, enfim, interferindo, acredito, no resultado final, né, do que hoje é o meu som. Muito obrigada pela entrevista. Tu quer deixar os contatos para a galera? Contatos, na real, atualmente De tu disse como para te show, esse achar tipo de e coisa? tal. Ah, sim, sim. Eu tô, na realidade, Divulga aí. no Instagram, né? @gmaltac, Gabriel Malta, lá no Instagram. Atualmente, só no Instagram e no Twitter, né? Que eu divulgo mais o meu trabalho. Nas plataformas digitais ali, todas as plataformas virtuais, Spotify, Apple Music, consegue encontrar as minhas músicas. E é isso. Também queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando e dizer que foi bem legal. Gostei bastante. A gente que agradece. Muito obrigada e sucesso nos seus novos projetos. Para vocês também. Muito obrigado. Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. Sério, gente, tem muita coisa bacana na cena local e de fora também, e a gente vai tentar apresentar tudo isso para vocês aqui no Microfonia, de microfone para microfone. Sigam para ver. Nosso Insta é @microfoniapodcast e estamos sempre postando novidades. No meu perfil sempre tem alguma loucurada, então é só catar lá, @BrunaRGalvão.
E deem aquela stalkeada básica na minha amiga e colega de produção do programa, @luciah.centeno. Deixaremos aqui na descrição. Até semana que vem. Beijão, galera.